E eu queria que os irmãos abrissem Lucas 17:5. Lucas 17:5. Diz o seguinte, nós vamos ler o 5 e o 6. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Amém? Vamos orar, pela palavra que Deus nos deu. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus, que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, Jesus, ele estava com os discípulos ali, e Jesus, ele pega e começa a ensinar os discípulos. Ele fala, vocês devem perdoar, vocês devem falar do meu amor, vocês devem sempre ter um coração perdoador. E aí Jesus fala isso para os discípulos escutam aquela palavra, e aí após essa conversa de Jesus explicar sobre o perdão, sobre perdoar, os apóstolos pediram para Jesus ali naquele momento, falaram assim, Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E aí Jesus fala, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam, ali fala que tirar uma planta e plantar ela no mar. Então, vocês veem aqui que os discípulos, eles fizeram um pedido para Deus, para Jesus nesse momento. Senhor, aumente a nossa fé. E aí, a gente entende que aumentar a fé é porque eles estavam achando difícil demais o trabalho ali de Jesus. Porque Jesus, muitas vezes ele era expulso de alguns lugares, muitas vezes ele era, as pessoas não gostavam que ele estava nos lugares, e aí os discípulos começaram a ficar com medo, porque eles também corriam risco de vida. Se Jesus ele não era bem-vindo em alguns lugares, os discípulos, como estavam junto com eles, também não eram bem-vindos. E aí eles começaram a ficar com medo, eles começaram a ficar preocupados. E aí eles pediram, Jesus, aumenta a nossa fé para a gente acreditar no Senhor mesmo, assim, de uma forma que nós consigamos vencer tudo. E aí Jesus fala isso aí, se vocês tiveram uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão, que a gente tem, vocês podem fazer qualquer coisa. Então vocês veem que os irmãos veem que é pequenininho o grão de mostarda, e mesmo se a gente tiver isso de fé, a gente vai conseguir fazer várias coisas. E pensando nisso, nesse pedido dos discípulos, aumente a nossa fé, aumente a fé, eu pensei nisso aí, como está o sinal da sua fé? Como está o sinal da sua fé? E aí eu queria que os irmãos entendessem o que quer dizer fé, na palavra. A fé é acreditar em coisas que você não vê, mas que você espera. Então é assim, é acreditar que uma cura pode acontecer na sua vida, mas você ainda não viu, mas você já crê. É acreditar que uma realidade que você quer que mude, você já crê nela hoje, mesmo que ela tenha acontecido. A fé é acreditar em coisas que você não vê. A fé é isso. A fé é você confiar, ter certeza. Quando a gente pensa assim, fala assim, eu tenho fé no Márcio, por exemplo. Eu tenho fé no Márcio, que ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, que eu confio nele. Então é sinal que eu confio nele. Que eu tenho fé no Márcio, que eu confio nele, entendeu? Então, a fé é isso aí, é você confiar, é ter a certeza das coisas, é você acreditar que todas as coisas possam ser mudadas por Jesus, por Deus. Isso é a fé. E aí eu vi uma frase que fala assim, a fé é como o Wi-Fi, é invisível, mas tem o poder de te conectar com o que você precisa. Então a fé a gente não vê, é igual o Wi-Fi, quando a gente conecta a gente não vê, mas ele tem uma grande utilidade no celular. E é pensando nisso que eu meditei nessa palavra. Como está o sinal da nossa fé? E aí, algumas coisas
a gente pode pensar em como está a nossa fé. Quando acho que todo mundo aqui sabe o que é Wi-Fi, né? Que é roteador, Wi-Fi, porque hoje a gente não vive sem Wi-Fi, né? A gente chega na casa de alguém, às vezes a primeira coisa que fala é qual que é a senha do Wi-Fi, né? Coloca a senha aí para mim, mandar mensagem, alguma coisa. Então, acho que todo mundo aqui conhece o Wi-Fi. E aí, às vezes, tem um Wi-Fi que é bom, ruim, é fraco, né? Às vezes tem Wi-Fi que é bomba, que tem muitos megas e tal. E aí, às vezes, tem sinal fraco de Wi-Fi. E aí, e aí trazendo isso para nossas vidas, eu penso, como que está o sinal da fé da nossa vida? A nossa vida, nós precisamos ter fé. Mas como que está o nível de fé na sua vida? Como está o sinal de fé na sua vida? A gente pensa assim, tem o sinal fraco, né? Tem o sinal mais ou menos, sinal de Wi-Fi, e tem um sinal forte. E ainda tem sem sinal. A nossa fé é a mesma coisa. O sinal da sua fé pode estar fraco, mais ou menos, forte, ou ainda sem sinal de fé. Então, entendendo isso, que a gente tem níveis de fé. E aí, pensando nisso, como que está a sua fé, eu te pergunto? A sua fé está fraca, está forte, está mais ou menos? Ou às vezes você nem tem fé, você está sem fé, você está sem sinal de fé em sua vida? É uma pergunta que eu queria que você fizesse para você mesmo. E aí como que a gente mede essa fé, se a sua fé está forte, se a sua fé está fraca? É com as situações da sua vida. Se aparecem situações que te deixam tristes, como que vai reagir a tua fé? Se chega uma doença na sua vida, na sua família, se a vida financeira não está boa, se existem problemas familiares, como está a sua fé nesse momento? A sua fé vai se manter forte? Vai se manter firme? É nesse momento que entra a fé. Eu vi uma pregação de que um pregador fala assim que quando as coisas estão tudo boas, é fácil ter fé, porque as coisas estão boas. Então você vive normalmente. Mas e quando as coisas começam a ficar ruins em nossas vidas? Como que vai estar o sinal da sua fé? Vai baixar? Vai sumir? Ou vai se fortalecer ainda mais no Senhor? Então algumas coisas podem atrapalhar a nossa fé em Deus, como eu falei. Se a gente pensar no Wi-Fi, né, no roteador, a gente vê algumas coisas que podem atrapalhar o sinal, que é a chuva, nuvens. Às vezes a distância do roteador, você está longe do roteador, né? E aí você não pega um sinal bom, você não pega um sinal forte. Um roteador ruim também atrapalha. Um celular ruim. Muitas pessoas, quando tem um monte de pessoa conectada no Wi-Fi, às vezes o Wi-Fi fica ruim. Então é difícil se acessar. Ou quando você contrata, ou vai em algum lugar que tem poucos megas. Isso às vezes atrapalha a tua conexão ali no Wi-Fi, não é? A gente quer pesquisar alguma coisa na internet, quer ver algum vídeo, quer ver alguma coisa, e algumas coisas dessas podem atrapalhar. Chuva, nuvens, roteador ruim, poucos megas. Como no Wi-Fi, né, que a gente explicou, a nossa fé também pode ser atrapalhada por algumas coisas. Algumas coisas podem fazer com que a nossa fé abaixe. Como no Wi-Fi, a distância para o roteador, às vezes você está muito longe do roteador, ele atrapalha, né? Às vezes o sinal fica baixinho. É a mesma coisa com Deus. Às vezes a distância que você está de Deus atrapalha a sua fé. Se você está longe de Deus, automaticamente sua fé vai baixando. Se você deixa de orar, de ler a Bíblia, automaticamente você está se distanciando de Deus. Então, isso atrapalha a sua fé. Quanto mais distante de Deus, menos fé você tem. Quanto mais você se afasta da presença de Deus, deixa de orar, de ler a Bíblia, mais isso interfere na sua fé. Para quando vir um problema, a tua fé está forte. Se você está longe de Deus, como que você vai ter uma fé forte? Se você está longe de Deus, como que você vai aguentar uma situação difícil em sua vida? Então, a distância que você está de Deus vai atrapalhar a sua fé. Vai deixar você não acreditar que Deus possa mudar uma situação em sua vida.
Então, a distância de Deus. O que mais pode atrapalhar a nossa fé? Coisas ruins, como nuvens, que no roteador é nuvens, tempestades. Na nossa vida também pode vir tempestades, nuvens escuras, como doenças. Doenças pode atrapalhar a sua vida, a sua fé, pode abalar a sua fé. Pecado pode abalar a sua fé também. Quando você peca, quando você vive no pecado, você atrapalha a sua fé vai lá embaixo. Outra coisa, amizades, os seus amigos, as pessoas que te cercam, os familiares, essas pessoas também podem atrapalhar a sua fé. Assim como no Wi-Fi, se tem muita pessoa ali conectada, o sinal fica ruim. Agora, se você está junto de pessoas que não buscam a Deus, que não querem estar perto de Deus, automaticamente eles vão fazer a sua fé ser abalada. Então, muito cuidado com as amizades também. Outra coisa, eu falei pessoas, né? Quando não buscamos a Deus, quando nós não buscamos a Deus, quando nós deixamos de buscar a Deus, a nossa fé vai ficando baixa. Então, a gente vai perdendo o nível de fé. E aí, pensando nisso tudo que eu falei, né? As coisas que atrapalham, doenças, a distância que você está de Deus, o que fazer para aumentar o sinal da sua fé? Você pensa assim, eu quero ter mais fé, eu preciso de mais fé, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ter mais a Deus. Como que a gente faz isso? Como que a gente aumenta a nossa fé? Como que a gente tem um sinal de fé maior em nossas vidas? Como que a gente faz? O primeiro que eu anotei aqui é ficando perto de Deus. Como eu falei, o mais importante é você estar próximo de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, melhor a sua fé. Parece lógico, mas é verdade, irmãos. Se você deixa de orar, de buscar Deus, de ler a Bíblia, isso com certeza vai afetar a sua fé. Isso com certeza vai deixar você distante de Deus, você vai perder intimidade com Deus, você vai ficando mais longe de Deus. Então não se afaste de Deus, permaneça firme com Ele. Quanto mais perto de Deus, mais fé você vai ter. Quanto mais longe de Deus, menos fé você tem. Outra coisa, ter uma boa conexão com Deus. Às vezes, a gente perde essa conexão com Deus. Por tudo aquilo que eu falei. Por pecado, por amizades, por coisas que o mundo oferece, por problemas, dificuldades, doenças. Tudo isso vai atrapalhar a conexão de Deus, a sua conexão com Deus. Então você precisa ter uma boa conexão com Deus. Todos os dias você precisa se conectar com Deus. Você acorda e você precisa ter um momento com Deus, para se conectar com Ele, para ver aquilo que Ele quer para a sua vida. Então, a conexão com Deus é muito importante, porque só assim a nossa fé vai aumentando. Se você não busca Deus diariamente, não serve a Ele todos os dias, isso vai fazer você perder o sinal de fé na sua vida, ou deixar você sem fé até. E o que ajuda, uma boa conexão com Deus nos ajuda? Ajuda a ter mais intimidade com Deus. Você consegue, você sofre menos e você não perde tempo. Se você tem intimidade com Deus, se você busca Deus, se você tem uma conexão com Deus diária, você faz aquilo que Deus quer. Se você não tem, às vezes você não vai fazer a vontade de Deus em sua vida. Às vezes você vai ir por caminhos que não agradam o coração de Deus. Por isso é importante essa conexão. E como eu falei antes ali, pessoas podem atrapalhar, mas pessoas podem ajudar você também. Se você tem próximo a você pessoas que buscam a Deus, pessoas que servem ao Deus, que oram a Bíblia, pessoas que têm fé, com certeza a fé dele vai aumentar a sua também. Quando eu lembro que eu ia na igreja, eu me converti, eu tinha muitas amizades do mundo, assim, muitas pessoas que me convidavam para ir
em lugares com eles, assim, tomar tereré, ir na casa, festinha, assim, sabe? E eu tive que, depois que eu me converti, para eu ter uma fé, para eu ter intimidade com Deus, eu tive que abandonar algumas amizades. Eu tive que abandonar alguns meios que eu vivia. Porque ou eu escolhia servir a Deus com toda a minha força, com toda a intimidade mesmo, ou eu escolhi os meus amigos, porque as amizades que eu tinha não me ajudavam na minha fé. Então, às vezes, você precisa olhar as pessoas que estão à sua volta. Eu não estou falando que você precisa abandonar elas, não. Mas você precisa entender que, às vezes, você está sendo influenciado por essas pessoas, em vez de ser influenciador. Então, pessoas também, tome cuidado. As pessoas que te cercam podem te ajudar ou podem te fazer diminuir sua fé e atrapalhar a sua fé. Outro ponto que a gente precisa ter para aumentar o sinal da nossa fé: fazer um reparo em nossa vida. Ver aquilo que precisa ser corrigido. E aí a gente pensa, né? Quem que faz o melhor reparo em nossas vidas? Assim como quando o Wi-Fi cai lá na sua casa, a primeira coisa que você faz, já liga para o técnico, já fala, vem aqui, o sinal tá ruim, tá sem sinal, tá muito ruim aqui, vem aqui agora. E aí você fica bravo, né? Tem uns internet que também, né, toda vez cai, aí você tem que ficar ligando, incomodando, né, para a pessoa ir lá arrumar. E aí você chama o técnico, né, fala, vem aqui arrumar porque eu estou sem internet. E quem é o nosso técnico? Quem é aquele que vai nos reparar, fazer um reparo em nossas vidas? É Deus. Deus, Ele é nosso técnico. Ele que vai consertar algumas coisas que precisam ser consertadas em sua vida. Ele que vai tirar medos que você tem. Ele que vai tirar angústias do seu coração. Ele que vai fazer um reparo no seu passado, vai tirar o seu passado, vai jogar no mar do esquecimento. É Ele que vai fazer você entender aquilo que você precisa fazer na obra de Deus. Então a gente precisa fazer reparos, e Deus ele faz isso em nossas vidas, mas a gente precisa deixar Ele consertar algumas coisas em nossas vidas, consertar o pecado, consertar tudo aquilo que eu falei. Então a gente precisa fazer um reparo. Às vezes a gente precisa pedir perdão para Deus, reconhecer o nosso erro. Isso é fazer um reparo para aumentar a nossa fé. Às vezes você não tem mais intimidade, não tem mais tanta fé com Deus, porque você não pede perdão para Deus. A gente precisa pedir perdão para Deus, pelos erros cometidos, pelas falhas cometidas. Então, a gente precisa de reparo. Outra coisa que a gente precisa fazer para aumentar o sinal da nossa fé: a gente precisa ter uma conexão para chegar a lugares que a gente nunca chegou. Se você tem uma conexão boa com Deus, se você ora a Deus, busca a Deus, Deus vai agir poderosamente em sua vida. Deus, Ele vai fazer coisas através da sua vida que você nem espera. Eu lembro que eu não sabia nem falar direito em público. Foi a primeira vez que eu dei uma palavra assim na igreja, para os jovens ainda, foi com 19 anos, ou mais ainda, 19 anos. Eu nunca tinha falado assim na igreja, nada, morria de vergonha. Quando eu ia falar, gaguejava e tudo. Às vezes, alguns irmãos ficam tensos assim quando vai falar, quando vai, né, ministrar uma palavra, né, irmão Márcio? Às vezes a gente fica nervoso, né, irmão Manuel? Nervoso, a gente fica. Mas Deus, quando a gente tem fé, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus, Ele nos ajuda em todos esses momentos. Ajuda a gente a falar, ajuda a gente a cantar, ajuda a gente lá no nosso serviço a fazer isso, a fazer a vontade de Deus. Então, se você buscar ter uma conexão boa com Deus, você vai fazer coisas que você nem imagina. Quem não quer servir mais a Deus, fazer a obra de Deus? Quem que não quer? É uma alegria muito grande. Então a gente precisa ter uma conexão boa com Deus, fazer acontecer milagres em sua vida, você operar milagres. A gente pode. Jesus falou que se a gente tiver fé, a gente pode fazer milagres muito maiores que Ele fez. Então se a gente tiver fé, nós podemos qualquer coisa. Foi o próprio Jesus que falou isso em nossas vidas. Mas a gente precisa
ajustar esse sinal de fé em nossas vidas. Deus, ele age em nossas vidas somente quando a gente tem uma conexão boa com Ele, quando a gente tem fé nele. E Deus, Ele quer usar nossas vidas. Ele quer que você tenha uma conexão muito boa com Ele. Ele quer que você faça reparos em sua vida. Ele quer que você sempre esteja próximo a Ele. Deus, Ele age em nossas vidas, mas a gente precisa estar conectado com Ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando por essa palavra.